ensinar justamente sobre a salvação, justamente sobre a vinda do nosso Salvador. Amém, pessoal? Jesus, ele vai voltar. A gente já vai ler já como vai acontecer. A gente precisa entender o que isso significa. Que vocês saiam daqui transformados nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Feche seus olhos. Paizinho amado, querido, cuida, Senhor, de nós, cuida, meu Deus. Nos ensina, nos dê a direção, para que nós possamos permanecer na sua vontade. Senhor, fala conosco através da sua palavra, que não seja o homem a ministrar, mas que seja o Senhor a estar falando aos nossos corações. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, igreja? Graças a Deus. Bom, deixa eu falar uma coisa aqui com vocês. Nós vamos falar sobre 5 principais sinais de que o Senhor Jesus está às portas. Amém, pessoal? Pastora, mas o que significa o Senhor Jesus estar às portas? Eu quero ler o que Lucas 17 fala a partir do 24. Preste muita atenção, porque o próprio Senhor Jesus, nessa palavra que eu vou ler, deixa a folha de lado um pouquinho para vocês prestarem atenção. O próprio Senhor Jesus, ele fala sobre a vinda dele. Amém, pessoal? Gente, nós vamos ler nesse momento. Eu quero que você preste atenção. O que diz em Lucas 17, diz assim, a partir do 24. Porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade dos céus à outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. É o Senhor Jesus falando da própria vida dele. E ele está comparando com um relâmpago. Quem já viu um relâmpago? Relâmpago é aqui que faz assim, ó, né? É aquela luz que vem antes do trovão, não é? Não tem a luz que vem, tchum, depois dá barulho, né? Gente, é muito rápido. O trovão é muito rápido. Ele atravessa o céu de um canto para o outro no estalar, não é assim? O Senhor Jesus, ele está comparando o dia que ele vai voltar para buscar a igreja dele como um relâmpago. Vai ser desse jeito. Porque o Senhor Jesus veio a primeira vez para nos ensinar como devemos viver como cristãos e nos salvar do pecado, nos libertar. E agora, a segunda volta de Jesus, quando ele voltar, ele não vai voltar aqui como humano, nascer de novo. Ele não vai voltar aqui para andar aqui na terra. Não, ele vai vir para levar os seus filhos para junto dele. Amém? Amém? Gente, você precisa entender que aqui na continuação ele fala assim, ó, mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Ele estava falando ali para os discípulos que muitas coisas iam acontecer antes da volta dele. Aí ele fala assim, olha só, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem, né? Nos dias da volta do Senhor Jesus. Olha o que aconteceu lá nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu tudo. Então, olha só, quando o Senhor Jesus vir, vai ser igual quando na época de Noé, Deus mandou lá construir a arca, e ele falou, quem entrar, entrou, fechou a porta, acabou. Só que o que aconteceu? As pessoas estavam
igual. O Senhor Jesus está para voltar, para buscar a igreja dele, e o mundo está vivendo como se Jesus não fosse voltar, como se isso não fosse acontecer. Está todo mundo seguindo aí, pecando, fazendo o que quer, seguindo a sua vida. E como aconteceu lá, que de repente a chuva veio e destruiu tudo, da mesma forma vai vir o Senhor Jesus e vai, de uma vez, num piscar de olhos, num relâmpago, vai levar a sua igreja com ele. E aí ele fala ainda assim, ó: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu, fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então ele está dando alguns exemplos. Ele primeiro falou de Noé. Na época de Noé ninguém acreditava que ia chover. Todo mundo falava o quê? Nada a ver isso. O que vai chover naquela época? Não chovia. A água, né, vinha do chão. Lembra ali que subia uma fumacinha, regava, né, regava ali, né, os vegetais, as plantas. Então, quando falou, vai cair água do céu, mas o que é isso? Que absurdo. Claro que não. E de repente caiu. E aí agora ele fala sobre Ló. Porque Ló foi um homem que, para quem conhece, só dando um resuminho para os adolescentes rápido aqui, ele viveu numa terra onde as pessoas faziam um monte de coisa errada. Elas só gostavam de prostituição e homossexualismo. Só para vocês terem a noção. Era ali uma cidade que eles estavam sexualmente corrompidos, totalmente destruídos. Então, totalmente destruídos ali. E aí, o que acontece? Aquela cidade que não queria se arrepender, estava se levantando contra Deus por coisas terríveis. Deus fala que vai destruir aquela cidade. Só que o Ló, ele é o nome de Deus. Então Deus envia os seus anjos para ir até Ló, chamar ele e a família dele para ser salvo. Ló tinha filhas. Os homens, os maridos não, os noivos que iriam casar com as filhas, falaram assim, ó. Acharam que era brincadeira. A própria palavra fala que eles não levaram a sério. Se você voltar lá na história de Ló, você vê que eles falam, acharam que era brincadeira. Como assim vai cair fogo do céu? E aí, de repente, o que aconteceu? Fogo do céu. Consegue entender, gente? Aqui fala assim, ó: assim será também no dia em que o Senhor Jesus voltar, o dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, agora ele vai voltar, como vai ser, ó, presta atenção. Como que vai ser no dia que Jesus voltar? Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Gente, quando o Senhor Jesus voltar, não vai dar tempo de você, peraí que eu vou pegar minhas coisas, peraí que eu vou, vai dar tempo, gente? Não vai, não dá tempo. Ele vai vir e vai o quê? Levar. Não dá tempo nem das pessoas más se arrependerem, porque o tempo do arrependimento é hoje. Quando o Senhor Jesus voltar, sumiu a pessoa, ai Senhor, então era verdade. Vai ser igual a arca com as portas fechadas. Você consegue entender? Não vai dar tempo. Não vai dar tempo de quem é salvo pegar alguma coisa. Não vai dar tempo de quem não é salvo se arrepender. Não vai dar tempo, porque tudo vai acontecer no piscar. E olha só, lembrem-se da mulher de Ló: quem tentar preservar a sua vida, perderá, e quem perder, esse a salvará. Ele está falando da mulher de Ló, porque ela quis olhar para trás, né? Lembra?
Ela estava lá junto com Ló, quando Sodoma ia ser destruída. Os anjos falaram: segue em frente, não olhe para trás. Aqui é uma lição para a gente, que a gente não deve ver aonde? No passado. A gente não deve olhar para trás. A nossa vida tem que ser seguindo a Deus, no propósito de Deus. É assim que tem que funcionar. E ele fala aqui com o exemplo dela, porque a mulher de Ló olhou para trás, virou o quê? Água de sal. Esse foi o preço dela olhar para trás. Ela deixou de viver tudo que ela poderia viver com o Senhor, que estava ali à frente, com as coisas que Deus ia preparar para ela, que estava na frente. Quando a pessoa fica focada no passado, ela não prospera. Então aqui a palavra já está nos dando um alerta sobre isso, porque muita gente que era salva, viu, igreja, já perdeu a salvação porque olhou para trás. Talvez você conhece pessoas que um dia foram batizadas, foram transformadas, Deus deu a chance da vitória, Deus salvou, deu a salvação para essa pessoa. Essa pessoa foi como a mulher de Ló, virando as costas para o que Deus tinha para ela e olhando para trás. Quem quiser, quem agir dessa forma, vai dar tempo de se arrepender, gente? Não vai. E aqui fala assim, ó: digo a vocês que naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será levada e a outra será deixada. 2 mulheres estarão juntas moendo trigo, uma será tomada e a outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. O que significa isso? Isso é um exemplo, uma forma de exemplo, para mostrar que vai existir pessoas que vão subir e vai existir pessoas que vão ficar. E uma curiosidade, o Senhor Jesus já sabia que a terra era redonda, né? Porque ele criou, Deus criou. Que ele fala assim, ó, que quando ele voltar, à noite vai estar o quê? 2 pessoas dormindo, uma vai ser tomada, outra vai ficar. No próximo versículo ele já fala: 2 pessoas vão estar trabalhando no campo, colhendo, e uma vai ser levada, a outra vai ficar. Porque é óbvio, quando que Jesus vai voltar? De dia ou de noite, gente? De dia e de noite. Ele vai voltar de dia e de noite. A gente só não sabe qual vai ser o movimento da terra. Se aqui será noite ou dia. Mas se ele voltar e aqui for dia, lá no Japão vai ser o quê? Noite. Então o Senhor Jesus já sabia já que a terra era redonda, o homem ali, ó, sofrendo. Mas é isso. Voltando à essência para você conseguir compreender. Olha como que vai acontecer. Vai ser desse jeito. Eu já vou mostrar para vocês, já vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, um videozinho que eu trouxe, até para os adolescentes visualizarem, começarem a ter o contato do que é a volta de Jesus. Gente, a gente depende do Senhor, a gente precisa do Senhor Jesus para viver. A gente não consegue ser nada nem ninguém se não for Deus na nossa vida. E eu posso provar para você que o Senhor Jesus está para vir. Porque desde quando eu sou pequena eu ouço: Jesus vai voltar, um dia ele vai voltar. E esse um dia parece estar tão longe. Por quê? Porque a Bíblia deixa alguns indícios para a gente saber quando vai ser o fim dos tempos. A Bíblia não deixa a gente cego. Ah, Jesus vai vir e fica aí esperando, não importa quando. Não. A Bíblia fala algumas coisas que aconteceriam quando estivesse próximo da vida, e é isso que eu quero ler com vocês aqui, amém? Esses 5 principais sinais de que o Senhor Jesus está às portas. Primeiro, o aumento do pecado e o esfriamento do amor. A Bíblia fala assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriar.
nós vivemos numa geração onde o pecado não apenas cresce, mas o pecado é exaltado. Sabe o que é o pecado exaltado? As pessoas pecam como se aquilo fosse algo bom, elas ostentam o pecado. Não basta as pessoas viverem o pecado. O pecado é exaltado para querer ensinar vocês, novos, a nova geração, de que o pecado é bom, para querer enganá-los, de que o pecado é gostoso. Com isso, o que acontece? Os valores bíblicos estão sendo desprezados. Pessoas têm abandonado a fé e muitos já não sentem amor pelo seu próximo. Isso cumpre exatamente o que o Senhor Jesus anunciou. O amor por Deus se esfriando. Olha só. Então, essa primeira palavra, né? Que por se multiplicar o pecado, no final dos tempos, o amor de muitos se esfriará. A minha Bíblia, ela fala quase tudo. O amor de quase todos se esfriará. Gente, é como uma fogueira. Quem é que já viu uma fogueira? Quando você coloca a lenha, o fogo está sendo alimentado. Quando para de colocar a lenha, o que acontece? O fogo vai apagar. Uma hora o fogo esfria. A gente não pode deixar de colocar a lenha. A lenha é a nossa fé. A lenha é colocar Deus como prioridade. A lenha é você vir para a igreja mesmo cansado. A lenha é você obedecer a palavra de Deus mesmo que a sua carne queira o contrário. Isso é botar lenha para o seu amor não se esfriar. Mas infelizmente, o que a gente mais tem visto é as pessoas que olham no pecado, se enganam, se permitem ser enganadas. O pecado é bom. Aí, a chama que um dia existiu faz o quê? Se apaga. Então fique atento. Segundo ponto. Qual que é o segundo ponto aí? Guerras e conflitos terríveis. Esse é o segundo principal sinal aí. Um dos principais sinais. A palavra fala assim: e ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é inevitável que tudo isso aconteça, mas ainda não será o fim. Aqui é para indicar que está chegando guerras. E aí aqui até colocou uma observação: guerras, corrupções, terrorismos, ameaças, mostram que o homem não encontrou a paz verdadeira, porque ela só vem de Cristo. Gente, imagina você, olha aqui para mim, imagina você vivendo numa casa tremendo, balançando as paredes, o teto. Imagina você nessa situação, Senhor, sem saber se vai cair, se vai desabar. Esse é o mundo de hoje. É um mundo instável, é um mundo inseguro. O mundo vive assim, desse jeito. A gente tem visto sobre as guerras, né? Sobre como as coisas estão em algumas partes do mundo. Pessoas que vivenciaram a guerra. E sabe o que eu penso? Que quando eu nasci, cresci um pouquinho, fui para a escola, gente, a guerra estava no meu livro de história. Era o lugar onde estava a guerra. No meu livro de história. Ou seja, era um passado. Pensava eu, isso não vai mais acontecer. A guerra não teve lá atrás, os absurdos que tiveram lá atrás, as coisas que tiveram lá atrás. Ainda bem que a gente não vai passar por isso. Mas agora a gente olha tudo. Eu fui conhecer a palavra, descobri o Senhor Jesus, que Ele vai voltar. E Ele já tinha falado: vai ter guerra, vai acontecer. E gente, está acontecendo. A gente não sabe.
essas guerras doidas, esse Hamas, tudo isso que está aí se levantando contra Israel. É tempos de paz, de repente vem um pau. Tempos de paz, de repente um pau. É engraçado que quando eu vejo lá em Apocalipse 9, se não me engano, João falando sobre os gafanhotos que vinham com uma fumaça assim de tantos que eram. Eu olhei esses dias um vídeo dos drones vindo assim, ó. Parecia uma fumaça vindo. Eu olhei e falei, será que a gente já não está vivendo o que João falou que a gente queria? Eu não sei. Porque ele olhou com os olhos daquela época. O que ele olhou? Conhecia drone? Não. Quando ele tem a visão daquilo e ele escreve lá em Apocalipse como vai ser no final dos tempos, ele olhou com os olhos daquela época, não com os olhos daquele. Não sabia o que era drone, o que era bomba. Quando ele fala que vê as estrelas caindo no céu. Você já viu na noite como que os mísseis caem? Será que o que ele viu foram estrelas caindo no céu? Não sabemos. Não sabemos. Pode ser os mísseis. Porque ele viu com os olhos que ele tinha. Gente, está perto. Está às portas. O terceiro item vai aqui, ó, revelar falsos cristos e falsos profetas com poderes para tentar confundir quem? É você que o diabo quer confundir. Você acha que o diabo quer confundir quem é dele? Qual o objetivo do diabo? Confundir uma pessoa que já é dele. Não vai. Ele vai levantar falsos cristãos, é para confundir você. É para fazer você cair numa doutrina aí errada. A palavra fala assim, em Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Olha isso. Os escolhidos. A palavra de Deus fala que os falsos profetas vão se levantar para fazer sinais, milagres, coisas assim, ó, que você vai ficar assim, de boca aberta, você vai falar, é Deus. Mas a Bíblia está falando que os falsos profetas vão fazer coisas que você vai achar que é Deus. Pô, mas parece que é de Deus, e agora? Agora vai ter que ir na Bíblia. Agora vai ter que ir na Bíblia, porque se não bate, pode ser um milagre lindo, pode ser uma cura esplêndida, pode ser um prodígio. É para enganar. É para enganar. A gente nunca viu tanta gente usando o nome de Deus da maneira distorcida como a gente tem visto hoje, gente. As pessoas anunciam a prosperidade sem a santidade. Ó, que legal! Prosperidade sem santidade. Olha os anúncios que você vê por aí. Olha as evangelizações que se vê por aí. Milagres sem arrependimento. Quer dizer, tudo distorcido. Por causa disso, multidões estão sendo enganadas. Isso tudo foi um alerta do Senhor Jesus, que está se cumprindo diante dos nossos olhos, gente. Diante dos nossos olhos. Vamos abrir os nossos olhos. Essa palavra me deixa assim, ó, sempre muito atenta. Não é qualquer conversa que me convence. Eu vou na Bíblia. Porque eu sei que o diabo vai tentar enganar a mim. Ele não vai tentar enganar quem é dele. Ele vai tentar enganar você que está na fé. Para tirar você da fé. Agora, aquele que é dele não precisa ser enganado. Então, vamos nos atentar. Amém? Vamos nos atentar. No quarto, diz assim, ó. As profecias naturais
naturais em escala global. Significa que em todo lugar do mundo está acontecendo alguma coisa esquisita. Todo canto do mundo está acontecendo uma coisa esquisita. Esses dias estava tendo fogo lá por causa do calor do lugar, estava tendo fogo que estava tomando um certo lugar, em outro lugar estava tendo uma chuva que estava devastando, acabando com tudo. Olha o que a palavra de Deus fala. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais dos céus. Olha só. Gente, a terra está gemendo. Quando você olha os tsunamis, as secas, as enchentes, são cada vez mais intensas. E a pandemia que parou o mundo aí? E a pandemia? Quem aqui imaginou poder viver o que você viveu na pandemia? Todo mundo trancado em casa, ninguém pode trabalhar, escolas fechadas. Quem aqui um dia imaginou que isso poderia acontecer? Isso era fora, gente, totalmente fora de uma realidade. E tudo isso são dores de parto, anunciando que algo grande está para acontecer. Esse algo grande é a volta do Senhor Jesus. Assim como as contrações de uma mulher grávida. Quem já viu uma mulher grávida? A mulher está grávida, ela não sente ali as contrações, mas quando ela está chegando o momento dela ter o neném, o que acontece? Ela começa a ter as dores, as contrações ali. E a palavra de Deus, ela faz essa comparação. Que assim como as grávidas, né? Elas sentem a contração que anuncia ali a proximidade do nascimento do filho. Da mesma forma, essas catástrofes, né? Anunciam a vida próxima. Está para acontecer a vida do Senhor. Vamos ficar atentos, amém, igreja? Amém. 5. Pregação do Evangelho alcançando. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então. Gente, segura aqui. Hoje com a internet, a palavra ela pode chegar onde ela quiser. Ela chega em lugares que antes eram impossíveis. Isso, essa palavra de Deus sendo repassada, o nome de Deus sendo anunciado, é ali um sinal. Jesus disse que isso seria um sinal da sua volta. Quem aqui é do tempo das cartas? Levanta a mão. Tem gente que não sabe nem o que é isso. Tem gente que fala carta. O que é carta? Carta é coisa de velho. Cara. Gente, para mandar uma carta para alguém, você tinha que ir lá escrever. Aí você pegava, tinha que sair da sua casa, até o correio. Aí você pegava ali o correio. Você colocava selo, tinha que comprar, pagar o selo para poder enviar. Eram meses para aquela carta chegar no destino, dependendo do lugar, da distância, às vezes semanas, às vezes meses. Coisa de doido. Hoje você manda uma mensagem. Aí, já pensou, você que não usa disso para poder pregar o Evangelho? Às vezes você tem ali sua rede social, o seu status, seus stories, e você não coloca a obra da igreja, uma mensagem de Jesus, uma evangelização. Todos os seus amigos estão lá para querer ver tua vida, não coloca a palavra de Deus. Se a tua vida é a palavra de Deus, será que você está usando bem? Será que você está usando para evangelizar? Ah, eu uso, pastora. Uma vez por ano, quando a gente posta
vez por ano? O que você falaria para Paulo, hein? Chega no céu, ô Paulo! Aqui, vem cá, Larissa! O que você falaria para Paulo? Você é da época da internet? Nossa, você salvou quantas milhões de pessoas? Você deve ter salvado milhares de pessoas. Porque você imagina que Paulo, para poder mandar uma carta, que a gente lê são as cartas de Paulo, para Timóteo, não é? Para os Gálatas, aí vai indo, os Hebreus. Gente, precisava de um mensageiro levar. Então é claro, isso aqui não vai acontecer, tá? Só estou fazendo uma brincadeira. Mas, gente, olha só. Para pensar, se isso fosse real, tipo, de Paulo soubesse que a internet hoje, e soubesse que você é da época da internet, ia falar, você salvou milhões, né? Nossa, eu salvei 30 milhões, e você salvou a internet? Você salvou 200 milhões. Não salvei nem minha família. Nem minha família eu tenho testemunho, nem minha família falava de Jesus. Porque eu tenho vergonha de falar de Jesus, porque na escola as pessoas vão rir. Porque no trabalho ia ser perseguido, sabe? Onde que está o galardão? Você sabe que a coroa é o galardão. E o galardão é aquilo que a gente recebe mediante as nossas obras. São as almas que a gente salva para Jesus. E aí? Tem gente que fala assim, pastor, eu tenho vergonha. A vergonha que você tem de falar de Jesus na sua sala, para um amigo, você fala assim, não vou falar não, senão a pessoa vai rir da minha cara. Você tem vergonha. A vergonha que você tem, o filho do diabo não tem. E aí chama ele para beber, para fumar. Não vamos esquecer disso. Deixa eu te oferecer uma coisa aqui. Você não oferece Jesus? O diabo, os filhos do diabo não têm a vergonha que você tem de falar de Jesus. Os filhos do diabo batem no peito e falam que é do diabo. Você é filho de Deus e tem vergonha de falar que é de Deus. E aí os teus amigos estão sendo levados pelo diabo porque eles não têm vergonha. Mas você tem de falar de Deus. Eles não têm vergonha de falar do diabo. Claro que eu estou falando com os adolescentes, né? Porque eu sei que isso pega muito eles, mas isso é algo geral. É ou não é, gente? É algo geral. Isso é algo geral. A gente precisa aprender a usar as ferramentas que a gente tem para evangelizar. Não tem tempo de evangelizar. Pelo amor de Deus, você tem quantas pessoas no seu WhatsApp? Não tem tempo de sair para evangelizar. Você tem aqui, ó, na sua mão. Na sua mão. Por que não faz? Não faz porque tem vergonha, não faz porque não prioriza, tem tempo para outras coisas, mas não tem tempo para evangelizar. Não posta as coisas da igreja, não posta a obra. Você vê alguém sofrendo, você até fica assim, eu devo falar, não devo utilizar, não vou falar não, senão essa pessoa não vai me levar a sério. Aí vem o filho do diabo e leva essa pessoa, porque a pessoa não tem vergonha de evangelizar com o diabo, sabe? Aí vem e pega essa pessoa, esse seu familiar, esse seu amigo, e leva no caminho errado, porque você não teve a coragem de falar para o evangelho. Hoje o nome do Senhor Jesus está sendo passado. Sua parte nisso é salvar as pessoas ao seu redor. Pastor, eu não conheço ninguém em outro país. Você tem a sua escola, você tem o seu meio, você tem a sua família, você tem a sua casa. Todos eles estão salvos. Se cada um salvasse os seus, o mundo está salvo. Mas as pessoas nem se preocupam com os seus, quanto mais com os outros, quanto mais. Gente, o Senhor Jesus está voltando. A gente tem que falar isso para as pessoas, a gente precisa contar para as pessoas. A gente precisa falar. Amém? E então, lá em Mateus 24:33 fala: quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Então, olha só, já está acontecendo vários sinais.
E não é a pergunta se Jesus vai voltar. Eu não quero perguntar para você se Jesus vai voltar. Não existe essa pergunta. Depois de tudo que a gente falou aqui, depois de tudo que foi falado aqui, a pergunta não é se Jesus vai voltar. A pergunta é: como você vai estar quando Jesus voltar? Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: como você estará quando Jesus voltar? Estará firme na fé? Ou com amor esfriado? Estará preparado como um servo fiel? Ou distraído com o mundo? Gente, a gente vai ter que refletir, se arrepender, se consertar, porque o tempo que a gente tem é hoje. Quando Jesus vier, ele fala que ele vai vir como se fosse um ladrão. Ladrão, porque o ladrão não avisa que vai vir. O ladrão avisa? Você sabe quando o ladrão vai vir, você já vai estar preparado lá, né? Pronto, vai colocar travo. O ladrão ele não avisa, ele não manda recado: eu vou roubar a tua casa amanhã. Então, o Senhor Jesus fala que ele virá como um ladrão, mas tem uma coisa: o ladrão, quando ele entra, ele rouba aquilo que não é dele, ele rouba. O Senhor Jesus virá como um ladrão, ou seja, ele não vai avisar, mas ele vai levar só o que é dele. Por este motivo, vão ter os que ficarão e aqueles que irão. A diferença entre as pessoas que foram e as pessoas que ficaram estava no coração. Aquelas que aceitaram Jesus, crianças, né, bebês que estão puras de presença. Mas a diferença está dentro do coração. Aquelas que, de fato, entregaram sua vida ao Senhor. Aí tem gente que fala: Deus vai levar os filhos dele e vai deixar o resto para sofrer aqui, para passar por tribulação aqui. Mas se a pessoa não quer ter Jesus, se a pessoa não quis entregar o coração dela para Jesus, você acha que Jesus vai te obrigar a passar a eternidade com Ele? Se nesses poucos anos que a gente tem nessa vida, você não quer viver muito? Então, gente, está na hora da gente fazer uma escolha de fato e de verdade. Eu quero finalizar com essa palavra aqui, ó. Lucas 21:36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Amém, igreja? É sobre isso. É sobre você entregar o seu coração a Ele. É sobre você colocar a tua vida nele. Vai não acontecer de num piscar de olhos você falar: peraí, minha chance acabou. Quantas pessoas vão clamar o nome do Senhor Jesus nesse dia? Muitas vão clamar, porque conheciam. Porque Ele fala que o nome dele vai ser levado. Então todo mundo hoje sabe quem é Jesus. E nos lugares onde existem pessoas que ainda não sabem, está indo rápido. E é por isso que quando vai ser um boom, todo mundo teve ali a chance, ouviu falar do nome do Senhor, boom. Ali vai ser um relâmpago. Ali vai ser um momento, ali vai ser a volta do Filho do Homem. Eu não sei.